Sejam muito bem-vindos, aspirantes, a mais um episódio do Introdução. Hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante para o cristão e também um pouco polêmico, o cristão e a política. E para tratarmos desse assunto, também nós convidamos aqui o pastor Fábio, também está aqui conosco nosso amigo Anísio Daniel, para tratarmos desse assunto tão importante. Pastor Fábio, que é mestre em teologia, bacharel em psicologia pastoral e diretor do Instituto Bíblia Aberta. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo ao Introdução, se apresente aqui para nós e é um prazer tê-lo aqui conosco. Amém, graças a Deus. É um prazer estar aqui no Introdução para a gente falar desse tema, que é um tema muito interessante, muito polêmico, mas o nosso objetivo aqui é simplesmente trazer o esclarecimento desse assunto com base bíblica, teológica. Acredito que vai ser um conteúdo muito interessante. Pois é, pastor. Nós sabemos que o senhor aí é diretor do Instituto Bíblia Aberta. Antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, nós queríamos que o senhor falasse um pouco sobre o seu instituto, sobre qual é o objetivo, o que o senhor trata lá no seu Instituto Bíblia Aberta. Certo. O Bíblia Aberta, na verdade, é um instituto onde nós disponibilizamos vários cursos online. E assim, a gente procura trabalhar o curso mais barato, o mais acessível para as pessoas. Nós temos lá o médio, o básico, médio e avançado. Nós temos outros cursos também, como liderança, juiz de paz e outros cursos nós temos disponível na plataforma. Por enquanto, lá são apostilas, a pessoa adquire o curso, acessa, tem todas as apostilas, lá também vai ter a carteirinha, credencial de aluno, certificado, tudo legalizado direitinho, que a pessoa conclui o curso, faz as provas, dando tudo certo, ela já recebe o certificado dela, e aí é só colocar em prática o que aprendeu lá. Pronto. Então, você aspirante aí que quer se aprofundar na teologia, nós indicamos aqui o curso teológico do pastor Fábio, que é um mestre aqui em Timon. Nós temos aprendido muito através das suas instruções, através das exposições bíblicas da parte dele. E aí, Anísio, como é que a gente vai iniciar esse tema tão polêmico hoje? Vai ser até meio difícil, né? Mas a gente vai logo no início ali do que é a política, né, pastor? Do que o conceito dela e encaixar ela no meio cristão, né? Na verdade é interessante a gente entender essa questão da política, porque a gente precisa diferenciar o que é a política e o que é a politicagem. A gente precisa ter esses dois conceitos, o que é a política e o que é a politicagem. Partindo desse ponto, a gente vai ter também a distinção, qual é a diferença. Quando nós falamos de política mesmo, porque assim, na prática, o que a gente observa que as pessoas elas vivem, elas pregam e exercem a politicagem. E a politicagem é o que traz inimizade, traz o partidarismo. Divisão, né? Divisão, né? É a politicagem que faz as pessoas perderem a amizade. Aquela troca de interesse, né, pastor? A troca de interesse, né? É exatamente a politicagem, que leva as pessoas a se dividirem, famílias, amigos, tudo em torno da politicagem. Só que aí a gente precisa entender o que de fato é a política. E, na verdade, a política é uma ciência onde ela vem acompanhada de uma prática. E o objetivo maior da política, na sua essência, como ela é sempre visando o bem coletivo, o bem da sociedade, da comunidade em si. Então, assim, os políticos, na verdade, eles sempre vão visar, na política, na sua essência, deve sempre visar a sociedade e trabalhar em prol da sociedade. Então, o objetivo é trazer melhoria de modo geral para a sociedade, onde a sociedade ela é o foco, ela é o objetivo. Já a politicagem é basicamente o que você falou, tem um interesse, né? A gente pode até pontuar na politicagem o que nós chamamos de nepotismo, que é, assim, algumas pessoas adquirem poder, chegam na política, começam a beneficiar amigos, parentes, aí já não é política, é politicagem. E também tem o que nós podemos chamar de clientelismo, que é uma prática também da politicagem. Isso vai caracterizar a politicagem no sentido de troca de favor, o que acontece muito hoje. Se você votar em mim, eu vou te dar um saco de cimento, se você votar em mim, eu vou te dar um milheiro de tijolo. Então, isso aí não é política, isso aí é politicagem. A famosa compra de voto, né, pastor? A gente precisa separar o que é politicagem e o que é política. E aí, Rogério, eu poderia fazer uma pergunta para os nossos irmãos. O que eles vivem nesse período? A política ou a politicagem?
Porque criticar, crente não pode estar na política, obreiros não podem estar na política, mas a pergunta é, nós como cristãos, nós estamos defendendo a política ou a politicagem? Qual é o nosso jogo de interesse em escolher A ou B? É política ou politicagem? Então todo cristão deveria fazer essa reflexão. O que você está praticando? É política? Você pensa na sociedade? Você pensa em uma gestão que beneficia a população, traz desenvolvimento para a cidade? Ou você, como cristão, está pensando só em si, na sua família? Porque se for assim, você exerce a politicagem. Sim. E não é papel de um cristão. Então o cristão vai sempre pensar na essência da política, na sociedade, no bem-estar da cidade e no desenvolvimento da cidade de um modo geral. Inclusive, pastor, você falou algo interessante aí, que nós temos uma gestão aqui em Timon que lembro muito bem de um testemunho da atual comandante da cidade, né? Que ela falou que, por exemplo, ela fala, às vezes, com a liderança daqui em Timon, né? Pedindo conselhos de como gerir a cidade, né? Porque recebe propostas de vários outros lugares e tal, para tratar de demandas da cidade. E a nossa liderança, né, ela disse a ela que ela precisa cuidar das pessoas. Ou seja, por exemplo, a política em si, ela cuida, de fato, das pessoas, visando a questão do bem social, do bem dos cidadãos, proteger os inocentes, punir os malfeitores, por assim dizer, né? Então, a política, como o senhor está falando, trata-se desse bem social para todas as pessoas, independente de cor, religião, condição econômica, social. E isso é muito interessante, pastor, porque algumas pessoas elas veem a política como um mal, mas se nós olharmos para, né, nós como cristãos, tratando de teologia, Deus instituiu a política para, de fato, organizar a sociedade, né? Dada essa questão da queda, do mal moral e etc., Deus instituiu magistrados para manter a organização da nossa sociedade em si, em qualquer lugar, né? Então isso é muito interessante, pastor, essa questão de você diferenciar a política da politicagem, que a política, ela de fato visa o bem de todos, independentemente de qualquer circunstância, e a politicagem, na verdade, ela trabalha dentro de interesses, não é, pastor? Assim, um exemplo prático. Na verdade, assim, vamos supor, em todas as cidades que vai ter eleição, tem um partido A, B e pode ter o C. E aí, quando de fato a política está sendo praticada, exercida, vamos supor que A ganha eleição e vereador do B ganha eleição. A partir do momento que um vereador B ele exerce um mandato, ele precisa entender que ali ele não vai defender questão partidárias no sentido de tiver um projeto que beneficie a cidade, ele vai votar contra? Aí, nesse caso, ele está fazendo política ou politicagem? Politicagem. Porque o político, quando chega na cadeira, ele precisa entender que ele está ali pelo povo. Não é só por quem votou nele, mas a população depende dele. Por exemplo, o cara diz assim, ela ganhou aí, né, ou ele ganhou aí, mas não votou em mim, não é meu prefeito. Agora que não é teu prefeito. Querendo ou não, é o prefeito, é a prefeita, exerce autoridade, e Romanos 13 vai dizer que essas autoridades são constituídas por Deus, não é a pessoa em si, mas a posição, no caso o cargo, a política, é uma autoridade constituída por Deus, e dentro desse viés a gente precisa entender que a política, o governante, ele vai ter sempre essa preocupação do bem maior, da sociedade. Por isso que geralmente os líderes políticos eles vão buscar uma orientação espiritual, né, para Billy Graham, nos Estados Unidos, isso, vão buscar orientação para gerir, porque assim, o prefeito, vamos supor, o prefeito é evangélico, vai governar só para evangélico? Não. Ele governa para todo mundo. Ele chegou ali para governar para todo mundo, em prol da cidade, o desenvolvimento da cidade. Agora, quando nós vamos para a politicagem, o problema não está na política. Nós temos duas raízes onde estão os problemas. Primeiro, na politicagem e na pessoa do político. Sim. Tipo, as pessoas dizem assim, a internet é ruim. Não, a internet nunca foi ruim. O ruim é quem usa a internet. A TV é do diabo. Não. O problema é quem está com o controle na mão.
Então, a política também, assim, a Bíblia nunca vai condenar a política. Biblicamente, a gente pode ver vários exemplos, né, que a política estava... Onde tem uma sociedade, vai ter política. Então, onde está o problema hoje? Está na politicagem. O problema hoje está na pessoa. Uma vez a irmã disse assim, eu não voto em crente porque o crente se corrompe. Beleza, irmão, é um direito seu. Eu votei no irmão, votei. Chegou lá, ele se corrompeu, foi. Pô, não voto mais nele. Verdade, Mas, no caso, a política, ela não... Como é que eu posso dizer? Não é que ela corrompe, mas ela revela o caráter, né? Porque assim, a política tem um objetivo. Qual é o objetivo? O bem da sociedade, né? O desenvolvimento da sociedade. Agora, a politicagem, nessa distinção, a pessoa sempre vai puxar e pensar em si, né? Aí vamos supor, a maioria, se a gente acompanhar o trabalho de um candidato a vereador, ele sempre vai falar, não, vou estar aqui para representar a sociedade, eu vou defender isso, vou defender aquilo, vou defender isso e aquilo. Se a gente quer saber se a pessoa tem caráter ou não, pode ser cristão ou não cristão, se tem caráter, se tem palavra, é depois de eleito. Que se ele mudar, aí ele não está mais fazendo política, foi politicagem que ele fez. E essa é a diferença que a gente precisa entender. Então, a política, ela sempre vai pensar no bem-estar da sociedade. Isso é um padrão. Então, a gente, como cristãos, nós temos que nos desenvolver nisso. Por exemplo, a gente mora em Timon. A gente não quer o melhor de Timon. Sim. A gente não quer uma cidade próspera, uma cidade desenvolvida, uma cidade que tenha empregos, uma cidade que tenha o básico para a sobrevivência. Que conserve ali também os valores ideais ali, né, pastor? Exatamente. Então, todo cristão, ou todo cidadão, no senso comum e normal, ele vai querer esse bem. E hoje, como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, nós somos empresários para promover isso? Não. Os empresários sozinhos conseguem promover isso? Não. Então, qual é o meio, o canal, a ferramenta que isso pode acontecer? Através da política. Então, a política não é um sistema. As pessoas dizem assim, mas a política é um sistema. Não, a política não é um sistema. O sistema é a politicagem. É a forma como é exercida por muitas pessoas. Mas a política é uma ferramenta, e sempre foi uma ferramenta onde visa o bem da sociedade, onde vai ter princípios, valores. Isso precisa ser feito. Então, isso é a política. E aí a gente vai perceber se a pessoa tem caráter ou não, é depois dele eleito. Ele vai mudar? Ele não vai cumprir o que ele prometeu? Então, o problema não estava na política. O problema estava na politicagem que ele fez, está no caráter dele, na essência dele. E aí, se eu votei no irmão e não prestou, não voto mais nele. É verdade. Não voto em outro, entendeu? E pastor, então, se tratando disso, que a gente entrou na questão da teologia, o que a Bíblia diz, como ser diretor do Instituto Bíblia Aberta? Então, vamos abrir a Bíblia aqui hoje. E a gente queria saber, pastor, o que a Bíblia diz a respeito da política? O que nós podemos aprender com as Escrituras sobre a política através da palavra de Deus? Esse é um problema, né, que a gente vai diferenciar aqui, não espero não ser mal interpretado, mas o cristão e o religioso. Não, hater você vai ter demais aqui, nem se preocupe. E aí a gente tem um cristão e tem um religioso, certo? O religioso vai satanizar tudo. A política é do diabo. Política é do diabo. Entrou na política, pronto, se desviou, é do cão. E aí, essa questão da religiosidade é tão terrível porque vamos prestar atenção. Existem leis, né, no nosso Congresso que afetam os princípios bíblicos cristãos, sim ou não? Sim. Beleza, então afeta, certo? Muitas por sinal, né, pastor? Muitas por sinal, muitas. Né? Antigamente, eu não sou muito antigo, mas quando era menino, eu lembro que um religioso ia pregar no culto de rua, mandava todo mundo para o inferno, como se ele fosse o dono do inferno. Hoje, se ele for pregar isso, vai ter problemas. Vai, muitos, né? Muitos problemas. Por quê? Porque pessoas começaram a sentir-se ofendidas e as leis foram funilando em relação a isso. Então, existem muitas leis que podem afetar os princípios bíblicos, certo? Aí, esses mesmos religiosos que ficam contra a política, que não pode isso e aquilo, como é que eles vão ficar quando essas leis começarem a ser praticadas? Vão satanizar tudo? É tudo do diabo. E ele, como cidadão, foi o que ele fez? Como cidadão, qual foi o papel dele? É um ponto a ser refletido. Refletir. Então, eu, como cristão, se eu for dizer assim, a pessoa me perguntou, não, mas a Bíblia não fala. Tem muitos assuntos que a Bíblia não vai falar,
assim, direto, claro, objetivo. Mas o princípio a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, um dos princípios bíblicos, autoridade e governo. É um princípio bíblico. E a gente vai lá para Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Está falando de que lá? De autoridade. Falando de governo. E a Bíblia não vai falar de política nesse caso? Se a Bíblia tem um princípio de autoridade e governo. E Romanos, capítulo 13, existem várias passagens. Estou citando uma, que é conhecida demais. Romanos, capítulo 13, verso 1 a 7, vai tratar exatamente da questão de governo e da questão da autoridade. Se a Bíblia fala disso, esse é um princípio bíblico e universal. Como é que a Bíblia não vai tratar disso? Como é que a Bíblia não vai reger essa questão política? E é interessante que esse mesmo texto vai dizer que as autoridades são constituídas por Deus. Todas as autoridades. Se a política é do diabo, como o religioso pensa, e as autoridades são constituídas por Deus, então Deus constitui a autoridade do diabo. Não tem lógica, não faz sentido, entendeu? As autoridades, porque a autoridade está, vamos supor que a política, o ofício da política, o exercício, seja uma capa. Se eu me torno um político, eu tenho essa capa, eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. A autoridade não está na minha vida. A autoridade está no ofício que eu estou exercendo. E essa autoridade, ela foi organizada por Deus. E aí, esse próprio texto vai dizer, e outros textos da Bíblia vai falar isso, que as autoridades, elas servem para estar regendo os princípios básicos da sociedade. Se você é um cidadão do bem, então você não vai ter medo das leis, não vai ter medo das autoridades, porque você anda no que é certo. Você vai até eleger quem defende aquelas leis, né, pastor? Exatamente. Se eu falando isso aí, se eu falou inicialmente sobre os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele tinha o cristianismo como o detentor do progresso moral. E quando a gente fala sobre isso, a gente está justamente falando sobre essa questão que o senhor está pontuando, que se o cristão ele abre mão da posição dele na política, nós sabemos, biblicamente falando, que o diabo também tem os seus servos, eles vão tomar o lugar que era para os cristãos estarem lá, né, pastor? Então é algo... Por exemplo, nós temos algumas leis projeto de leis, na verdade, não são leis ainda, projeto de leis, que não foram, aprovadas, não estão em execução, porque a gente tem cristãos representantes lá. E quando eu falo cristão, eu não estou me referindo a um segmento assembleiano, como nós somos assembleianos. Até porque, nesse sentido, e principalmente no contexto político, que os cristãos vai ser um grupo de pessoas que representam vários segmentos, várias denominações. E muitos desses projetos de leis, às vezes, são barrados porque tem cristão lá. E aí tem um ponto interessante que nós conversamos uma vez sobre isso, a questão da ideologia dos partidos. Então, o cristão deve se atentar a isso. Aí eu lembro que a gente pontuou que as ideologias são pontos a ser analisados. Só que a ideologia de um partido ele não é forte no município. Ele não exerce muita força. Até porque as leis municipais elas são feitas ali na Câmara dos Vereadores, e aí um vereador não vai dar uma tacada dessa de trazer alguma coisa que possa causar uma revolta de um segmento na cidade que é perdido. Então, essas ideologias, na visão do senhor, é mais do ponto de vista estadual... Estadual e federal. E federal. Porque lá, as leis lá não vão reger apenas o município. É uma regência geral. Então, assim... o cristão deve tanto se preocupar com esse princípio de governo e autoridade constituído por Deus, que a gente deve começar pela nossa base. Eu não estou dizendo que agora todos os políticos da nossa cidade têm que ser cristãos, mas pelo menos tem que ser pessoas que entendem os princípios bíblicos da autoridade, do governo. Né, pastor? É o que a gente chama de graça comum, né? A inteligência que Deus dá para os governantes. Inclusive, tem um livro do pastor Augusto Nicodemos que ele fala justamente sobre isso, sobre a graça comum, que ele faz uma pergunta. Então, para que os problemas políticos sejam resolvidos, eu preciso instituir somente crentes como políticos? E ele mesmo responde, não, mas que essas pessoas tenham um mínimo de consciência da moralidade, da ética, daquilo do que é certo e do que é errado, né? E aí tem outra coisa interessante, dentro dessa fala que você fez. Uma vez uma pessoa disse assim, não, mas fulano... ele não tem um padrão e Deus constituiu ele como autoridade. Não é bem assim. Vamos supor, a instituição de Deus está na autoridade do ofício a ser exercido, certo?
Agora, a forma como eu vou chegar a me apossar desse ofício, eu usei o exemplo da capa. A forma como eu vou me apossar dessa capa, isso vai depender da forma como eu trabalho. E aí, por isso que alguns que praticam a politicagem, eles alcançam essa capa, eles alcançam essa posição, esse ofício. E aí, Deus não constituiu aquela pessoa. Não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando do ofício, do governo, posição, desse né? princípio. E aí, muitas pessoas, elas utilizam de várias formas para chegar nessa posição. Aí que entra o problema do cristão. Por exemplo, qualquer governante, de qualquer lugar do mundo inteiro, que ele chega no poder, que ele se apossa dessa autoridade, desse princípio da autoridade do governo. No nosso país, por exemplo, ele alcança isso através de quem? Da população. Da população, do povo. Então, quem é o responsável por essa pessoa chegar lá e começar a exercer população. funções que vão contra os princípios? É o povo. Aí, como é que o cristão não é importante nesse processo? Sim. Isso que eu quero que os irmãos entendam, a importância deles. Então, assim, quem eleva essas pessoas a se apossar desse princípio de autoridade de governo é o povo. Quem decide é o povo, quem vota é o povo. Aí tem crente religioso, não, mas não me envolvo. Como é que não te envolve? Tem que se envolver, né? Não tem como não se Pastor, envolver. tem até aquela frase que é atribuída a Platão, na verdade não é dele, mas é atribuída derivada de uma ideia dele, de que os bons que não tomam sua parte na política são governados pelos maus que governam. Então, a gente poderia encaixar até mesmo o cristão nesse lugar, né, do bom. Porque tem até um texto da Bíblia que diz que quando o justo governa, né, a gente se alegra. Isso. Então, quando tem um governo justo, Todo mundo a é feliz, população né? é feliz. Aí vamos supor, quem pode fazer um governo justo? É só uma pessoa evangélica? Só um cristão? Não. Já teve exemplo de pessoas que exerceram um Sim. governo honesto, sincero, Sim. transparente. Sim. E a população se alegrou com isso. Então, assim, a gente percebe que o problema nunca foi a política. A gente vê que a Bíblia trata desse princípio. A Bíblia também vai tratar da justiça e retidão, né? Essas pessoas que chegam a essa posição, precisam são pessoas que entendam na questão da justiça, da retidão, pessoas que têm princípios, pessoas que tenham ética, pessoas que estejam ali e entendam esses princípios de que ela precisa exercer. Não é ela pessoa ser justa, mas o seu governo exercer a justiça, exercer a retidão. Entendeu? Aí a gente tem um moleque assim que se abre nessa questão que às vezes o irmão me perguntou, não, mas tu tá errado, você tá errado nesse negócio. Por quê? Não, porque nesse caso aí ele vai beneficiar as denominações que não são cristãs. Não é beneficiar denominação, é beneficiar a população. A visão é sempre do povo, né? A visão é o não povo. da placa ou da denominação da igreja. Exatamente. A gente sabe até que os principais valores que são tidos hoje como leis e que foram a base para tudo que foi construído de bom desde a fundação do mundo até hoje em relação à política, veio do cristianismo, né, pastor? Se não tivesse uma base ali como cristianismo, não sei. A gente vê até nas ideologias de hoje em dia, né? Que deturpam tudo isso que foi construído. Inclusive, um exemplo histórico disso é a própria Revolução Francesa, né, pastor? Nós vemos ali, por exemplo, a visão cristã, bíblica e histórica, ela condena tanto a soberania absoluta do Estado, quanto também a soberania absoluta do povo, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Ou seja, quando não há um equilíbrio e os extremos terminam tomando de conta, perde-se aí essa questão da justiça, da autoridade, do governo. Ou seja, quebra toda uma construção que Deus já instituiu para questões políticas, questões da sociedade. E a Revolução Francesa, por exemplo, fez isso, né? Se nós lembrarmos aí do elemento lá que eles utilizavam para matar as pessoas, né? Que eu não me recordo agora o nome. Mataram mais de 40 mil pessoas. Destruíram igrejas, mataram padres, freiras, pessoas que construíram a base daquele país. E a França, ou Paris, por assim dizer, a França por inteira, hoje, ela está um berço de imoralidade e está em colapso do ponto de vista ético e moral, porque o povo, naquela época, tomou de conta, ali no século XVIII, né? Que acabou com toda a hierarquia que existia no país, acabou com toda a autoridade de governo. Lógico que os nobres, na época, tiveram sua parcela de culpa, mas revoluções nunca são
né, aí a solução para se instaurar um governo justo. E sim voltar aos princípios bíblicos, voltar às escrituras, voltar ao que de fato constrói esse equilíbrio tanto de autoridade e governo, quanto da população que se beneficia disso. Porque é interessante essa fala. A gente vai observar, por exemplo, Marcos, né, capítulo de número 10, verso 45. E aí alguém vai dizer, olha, vai falar uma heresia, que o texto não tem nada a ver. Mas é só me ouvir primeiro, para não entender que não é heresia. Lá, nesse texto, vai falar de Jesus, né, o líder referencial, não existe outro igual, e vai falar de um papel muito importante, da responsabilidade de serviço. Assim, a ideia da população, a gente tem um líder. Então, qual é a ideia das pessoas? É que o líder seja servido. Não é essa a ideia? Que o líder seja servido? Tem gente que dá a vida pelo líder. Nada contra isso, a gente não vai chegar nessa parte. Só que é um conceito equivocado. Se a gente olhar para Marcos 10, 45, a Bíblia diz que Jesus veio para servir e não ser servido. Então, quem deve prestar um serviço é sempre o líder, é sempre a liderança. A liderança está ali, não é status. A liderança está ali para servir. Qualquer político está ali para servir a população. Na verdade, vamos supor, um político ele é um funcionário do povo, nessa realidade. Um pastor é funcionário dos crentes. Qualquer líder, ele exerce o princípio de servir, responsabilidade de serviço. Em Marcos 10, 45, Jesus nos mostra exatamente isso. Exatamente isso. E aí, esse é um princípio, né, bíblico que vai reger a questão política. A gente pode aplicar a questão da responsabilidade de serviço. Aí tem uma coisa interessante. O ser humano, ele é carente e dependente de liderança. Se tiver qualquer projeto de sociedade, se não tiver um líder, não vai. Porque todo mundo quer colocar a sua opinião. Se eu vou usar um exemplo bem rasteiro dentro do contexto cristão, vamos supor que o ciclo de não vou usar o ciclo de oração, não. A mocidade. Vamos supor que a mocidade vai fazer uma festa, né? E aí, se não tiver um líder lá para botar o padrão, a briga começa na escolha da farda. Que cada um quer uma farda diferente. Cada um quer uma cor diferente. Aí não seria uma festa, seria um carnaval, né? Pensou cada jovem chegar com uma farda diferente. Pra abadar, né, pai? Então, assim, nos detalhes, o ser humano ele é dependente de uma liderança. Quando Deus criou Adão e Eva era só 2 seres humanos, mas já deixou um como líder. A política já nasceu ali, né, pastor? Deixou como líder. Então, as pessoas sempre elas vão ser carentes de liderança. Porque, assim, se tiver uma liderança que ele exerce o seu poder de influência, porque a influência ela é exercida através do poder e da autoridade. E as pessoas podem confundir, mas é bem interessante pontuar isso. A influência, quando ela é exercida através da autoridade, ela convence o liderado por que tem que fazer. Quando ela é exercida através do poder, ela te obriga a fazer. Sim. Então é diferente. A influência ela vai ser exercida através do poder ou através da autoridade. Então o segredo de qualquer líder, em qualquer área da vida, é exercer influência através da autoridade, mostrando para a pessoa, para os seus liderados, o porquê tem que ser feito. Pastor, em Mateus 5,13 fala que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. O cristão, exercendo a posição política dele, ele também faz esse papel, né? Exatamente. Ele vai exercer esse papel. E aí, voltando aqui para a questão da responsabilidade de serviço. Qualquer liderança, e a política é uma liderança, ele vai estar ali para servir. E as pessoas precisam. Já imaginou o Timon ser uma liderança política? Sem alguém para... bagunça, né? Como é que ia ser aí? Entendeu? Já imaginou a igreja sem pastor? Eu falo Assembleia de Deus, falo a católica sem um padre. Vamos supor que eles abrem uma congregação, mas tem que ter um líder lá. Se não tiver, como é que vai ser as coisas? Não tem ordem, né? Não tem ordem, como é que vai tocar? Então, assim, a política, a gente conta princípios bíblicos para ela. Nós falamos da autoridade, do governo, estamos falando aqui da retidão, justiça, da responsabilidade de serviço. Então, não tem como fugir. A pergunta é, você é cristão? Você é cristão, e aí, qual tipo de liderança você quer? Você vai colocar qualquer pessoa lá? Você vai colocar uma pessoa que pratica politicagem ou pratica política? O teu candidato, qual é a ideia dele? Qual é a proposta dele? O que ele ofereceu? Não para ti, não para tua família, mas para tua cidade. Porque, na verdade, isso aqui vai dar até polêmica. Assim, todo ser humano é carente de liderança, isso é bíblico, mas nós somos egoístas. Queremos as coisas só para nós, né, pastor? Quando o eleitor, isso aqui eu vou falar do cristão eleitor.
ele tem uma responsabilidade tão grande nesse processo, mas ele nunca vota pensando na sociedade. Ele vota pensando nele. Ele vota pensando na família dele. Ele já está errado. Então, assim, o próprio cristão, no exercício de cidadão, que ele deveria praticar política, ele está praticando a politicagem. Aí ele vai criticar o irmão que vai ser candidato. Ele vai criticar o irmão que tem a ideia de tentar fazer algo diferente. Inclusive, pastor, isso aí é até interessante para os próprios candidatos, né? Nós precisamos olhar para pessoas que elas tenham princípios. Você não pode... nós, como cristãos, não podemos votar em uma pessoa que ela quebra princípios de lealdade, fidelidade, né? Princípios com a sua família e etc, né? Então, é muito importante a gente olhar essa questão, tanto do que a pessoa fez pela população, quanto dos próprios princípios dela. Porque, por exemplo, se eu tenho um candidato que essa pessoa traiu a sua própria família, o que vai me garantir que ele não vai trair a própria população, né, pastor? Então, é preciso olhar os dois lados, tanto a questão do cristão ser conscientizado, quanto do fato dele olhar quais são os princípios do candidato dele, mesmo ele não sendo cristão. Então, essa questão de politicagem, as pessoas precisam olhar muito, não os seus próprios interesses, mas os interesses da população e também as questões dos princípios do candidato que ela vota. E, pastor, e assim, o púlpito, a gente sabe que o púlpito não é palanque, né? Pra gente poder colocar ali como se fosse um lugar para ser discutida a política em si. Mas deve ser um lugar para a gente ter ali aquela instrução dos valores ideais a serem seguidos, né? Justamente. Porque a gente vê que muitos cristãos, dentro da própria igreja mesmo, como o senhor citou aí, votam em pessoas que divergem ali dos valores, das ideias, do que realmente é ser um cristão. Então você está caminhando totalmente contra. Pois é, aí esse é um problema sério, porque quando a gente está tentando diferenciar a política da politicagem, sendo bem realista, a gente vai começar a entender que a gente pratica a politicagem, não é a política. E a diferença entre a política e a politicagem é que a política, ela sempre vai pensar no todo, na sociedade. Se nós estamos falando de política no contexto de Timon, ou a política de Timon, ela vai pensar na cidade de Timon, em beneficiar a sociedade. Agora, quando é praticada a politicagem, a pessoa vai pensar nela ou nos seus ideais, ou nos seus interesses. E essa importância do cristão, primeiro, ser conscientizado, né? Ser conscientizado. Então, assim, vamos falar dos obreiros. Os obreiros têm uma responsabilidade. E aí o crente, não, mas o pastor não podia falar de política. Se ele não pode falar, do envolver de quem? Se ele é teu líder espiritual, aí quem que vai te orientar sobre política? Assim, não tem sentido. Então, se eu tenho um líder espiritual, quem deve me orientar em todas as áreas da vida? O meu líder espiritual. Aí ele não pode orientar na política. Ele não vai dizer para você tem que votar em A e em B. A gente sabe que o voto, ele é livre. Isso. Ele é livre. Mas aí o irmão vai votar no candidato porque deu um saco de cimento para ele. O voto dele foi livre. Voto de cabrecho, né, pastor? O voto dele foi livre? Não. E aí? Tipo assim, quando o pastor vai orientar que ele precisa exercer o papel de cidadão dele, é um dever dele. É um dever, ele tem que fazer isso, ele tem que orientar isso. Ele tem que ter essa visão de orientar os irmãos, orientar os cristãos. Por quê? Porque senão vai continuar a politicagem. Porque, vamos supor, né, a gente enfrenta uma dificuldade de que nesse período, irmão se intriga, né, e deixa de falar com o outro. Verdade. Primeiro, não sei se vocês são cristãos convertidos, para ser sincero. E segundo, eles estão praticando a politicagem. Tipo, eu não tenho partido. Entendeu? Eu tenho que pensar na sociedade. Qual a melhor opção para a sociedade? Eu não tenho que pensar que o meu político, o meu líder político, ele não vai beneficiar somente a mim. Tem que beneficiar a cidade. Porque se o político vai trazer projetos para a cidade, quem vai ser beneficiado? A população. Nossa. E se ele for beneficiar somente a mim e minha família? Como é que a sociedade vai ser beneficiada? E esse é o conceito que muitos cristãos têm de pensar neles, de pensar em si. Então, respondendo a tua pergunta, o líder deve fazer isso sim. Aí o líder não pode falar de política,
para orientar os seus liderados, mas esse mesmo liderado, que não quer que ele fale de política, vai pedir o conselho dele em tudo na vida. Menos em política. Aí na política não pode. Assim, sem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E outra coisa, os nossos líderes deveriam, não levantar, falam de levantar a bandeira, mas eles deveriam ser ativos nisso. Sim, todo cristão deve ser ativo, porque é uma causa nossa. É para o nosso bem. E, pastor, Deus, ele quer ver o cristão envolvido na política, né? Não, na política sim, porque assim, a gente vê que, na mesma referência que você usou, nós somos o sal da terra, Sim. Nós somos diferenciais. Então, assim, um cristão, você levanta esse questionamento, um cristão vai votar em uma pessoa que ele já sabe que o caráter é... Deturpada. Exatamente. Aí esse cristão, ele tá sendo luz do mundo? Não. Não, mas ele é ele, mas tu tá votando nele, tá lá porque tu votou. Entendeu? Então, assim, se os cristãos tivessem essa consciência de que a pessoa que ele elege é o reflexo de quem ele é. Então, se eu sei que a pessoa... representante. Eu sei que é o representante. Se eu sei que a pessoa não tem caráter, eu sei que a pessoa usou de meios de politicagem comigo para chegar lá e eu contribuo com isso, aí você está exercendo o princípio cristão. E outra, né, Está pastor? compactando com o caráter dele, né? Já foi abestalhado, né, pastor? Ter votado sabendo, né? E o pior é que muitas pessoas são conscientes disso. Eu vendi meu voto por um saco de cimento, então depois não posso pedir nada lá. E não vai poder mesmo, porque vai chegar lá e vai dizer, não, tenho compromisso contigo, não, meu compromisso era lá, eu dei o que você queria, você pronto, morreu. E, pastor, e aí vendeu o voto por um saco de cimento. Aí se ele dissesse assim, não, mas eu vendi, mas eu não vou votar nele, não. Ainda tá pecando, Ainda porque tá mentindo. Tá mentindo. É verdade. Entendeu? Então é assim, são essas questões que a gente falamos de questões éticas, que os cristãos devem se acordar para isso. Então olha só como o problema é sério. A gente se divide, cria inimizade entre nós, entendeu? Porque na verdade cada um quer puxar para o seu lado. E esses que fazem isso, eles estão sujeitos a cometer esses equívocos que vocês pontuaram. Aí a grande pergunta é, você está sendo cristão com esse comportamento, com essa atitude? Então, assim, eu sou a luz do mundo, não é só para dizer que eu sou crente, tem que ser diferente. Aqui é o exato momento de eu fazer a diferença, de eu ser consciente, de eu procurar saber quem de fato é a pessoa, certo? Basicamente assim, eu tenho um governo, e eu sei que o governo fez um bom governo, por exemplo. Fez um bom governo, né? Fez o que pôde para beneficiar a cidade, fez o necessário. Mas só porque não é do meu partido, ou só porque eu não gosto, ou porque não me ajudou minha família, eu vou ser oposição. O que esse cristão está fazendo nesse exato momento com essas atitudes? Politicagem. E aí, vai ter respaldo bíblico? Não. Então é isso que tem que ser analisado. Pastor, se tratando disso, como a gente está tratando aqui de princípios bíblicos, o senhor poderia citar para a gente alguns personagens bíblicos que estiveram envolvidos na política? O senhor citou em Romanos 13, que fala sobre a constituição de autoridades por Deus, que de fato é uma constituição divina. A gente queria que o senhor explanasse aí um pouco sobre alguns personagens bíblicos que estiveram diretamente envolvidos na política e fizeram a diferença em algumas nações. É bom só pontuar que eles exerceram a política, né? Não a politicagem. Justamente. A politicagem é que essa parte aí que gera problema. Nenhum deles se corrompeu, né, pastor? É para deixar bem claro, né? Os que a gente vai citar aqui não. Os que a gente vai citar aqui não. José, lá em Gênesis, é um exemplo. Sim. Entendeu? E aí, José também é um exemplo de que a pessoa pode estar nesse sistema sem se corromper. Por que muitos cristãos dizem assim, não vou votar no Fábio, Fábio é gente boa, é honesto, é direito, mas se ele ficar lá vai se corromper. Então o cara já era corrompido. Mateus 15:19, né, pastor? Pois é. José, ele estava nesse cenário e foi diferente. Foi tão diferente que se tornou um exemplo. Entendeu? Então, assim, às vezes existe até políticos que não são cristãos que se inspiram nos atos de José. Então, José é um exemplo. A gente tem outro exemplo também, Moisés. Moisés é outro exemplo. E Moisés não se corrompeu. A gente não há relato de corrupção, nem bíblico, nem histórico na vida desses homens quando exerceram essa função. Quando exerceram a autoridade política para governar.
Então, não tiveram problema. A gente tem Débora, uma mulher, para não falar, não ser machista, né? A gente tem Débora, exerceu um cargo de liderança política ali. Inclusive, foi mais corajosa que Baraque, né, pastor? Mulher mais corajosa do que alguns frouxos aí, né? Ela exerceu o papel e a gente sabe que fez um bom trabalho. Sim. Né? Dando até exemplo de coragem. Né? Porque o homem ali deveria ser o defensor, deveria ser o que assumisse não, eu vou. Não vou, não. Pô, eu vou. Entendeu? Então, a gente tem Débora, a gente tem Davi, né? A gente tem Davi, também que foi um exemplo de político, de rei, que exerceu lá a sua função. Tem Daniel, que é outro exemplo de um jovem, começou cedo igual José, entendeu? Estava no meio corrupto, né? No meio corrupto, no meio do sistema, e mesmo em meio àquele sistema, não se corrompeu. E meio aquela Babilônia ali, né, pastor? Então a pessoa dizer assim, não tem como você ser político e não se corromper. Cara, tem, porque a Bíblia tem exemplo de pessoas assim. E eram homens como a gente, né, homens igual a gente. E tem pessoas hoje também que estão lá assim. Pessoas que às vezes abrem mão, não vou conseguir lutar contra o sistema, mas eu abro mão e vou deixar. E Daniel era um jovem, né, pastor? Daniel era um jovem, entendeu? Foi para Babilônia, todo aquele sistema corrompido, tudo, e mesmo assim ele manteve o padrão. Disse, não, eu não vou fazer assim, vou ser diferente. Então, assim, tem como um cristão, tem, por exemplo, um pastor, um dirigente, um padre, tá na política e ser diferenciado? Sim, tem. Vai depender dele. E aí, um dia desse, eu disse para um irmão assim, vamos supor, um exemplo assim, existem algumas linhas religiosas, né, que são totalmente opostas a gente. Ao evangélico, por exemplo. E jamais iam permitir que o evangélico adentrasse nesse local. Mas se um irmão nosso evangélico chegar na posição de autoridade política, vai poder entrar nesse lugar. É uma porta aberta, né? É uma porta aberta. E se ele tiver um padrão cristão, ele vai estar lá e mostrar que a gente não é aquilo que a pessoa estava pensando, que aquele sistema pensa, que aquela comunidade pensa. Tem uma porta aberta. É tipo assim, qualquer pessoa pode chegar e ir num presídio pregar o evangelho? Não. Mas se ele tiver lá uma credencialzinha de capelão, fazer um curso, pegar a credencial, ele chega lá, só apresenta, tem porta aberta. De uma certa forma, ele alcançou uma autoridade para ter essa liberdade. Então, assim, se a gente tiver, por exemplo, um irmão nosso de fé, quando eu falo irmão nosso, eu posso até generalizar em termos de cristianismo com princípios bíblicos. Verdadeiros, né, pastor? E aí eles podem alcançar, adentrar em lugares, o evangelho, né, se tratando do nosso contexto bíblico, o evangelho vai chegar em lugares que, se eu fosse só o evangélico, não, tu não vai entrar aqui, não. Por quê? Porque eu não quero que tu entre, tu não vai entrar. Mas eu, como autoridade, não, aqui é o vereador, é o prefeito, é o vice-prefeito. E o próprio político ali, ele influencia os outros políticos, né? Ali, através do testemunho ali, né? Por exemplo, vamos assim, será qual a oportunidade eu teria de pregar para um prefeito, para um vice-prefeito, para um vereador? Difícil. Mas se eu tiver um irmão nosso de fé que trabalhou com eles, vai pregar ou não vai? Mais fácil. Se eu tiver, por exemplo, se o meu líder político for um cristão, se o prefeito for cristão, qual é a possibilidade daquela população ouvir o evangelho em massa? Quase 100%, né? Então, como é que não é importante essa situação aí, da gente estar nesse contexto? Entendeu? É importante porque, assim, pastor, tem locais que, como o senhor falou, que a igreja, por exemplo, no evangelismo, vamos evangelizar hoje. Aí a gente sai na rua como evangelismo pessoal. Se a gente chegar na porta da prefeitura, a gente não vai poder bater lá para entrar. Ou até pode, mas muito difícil alguém atender. Mas se tiver uma pessoa, representante cristão, ele pode até avisar o povo, olha, os irmãos vão aí, vão evangelizar e tal, e tal. Ou até ele mesmo evangelizar, né, pastor? Um exemplo disso, por exemplo, quando eu era jovem, que eu estudava, e aí eu não era evangélico ainda, mas lá tinha um evangélico doidão lá, né, que lá no intervalo ele ia pregar. Entendeu? Então ele tinha essa liberdade. Eu já trabalhei em algumas cidades onde a liderança política, né, a prefeita, não era evangélica, mas dava carta branca para atuação nas escolas.
E aí os irmãos que exerciam cargos de posição na cidade, diretor do hospital, falavam com a igreja para ir lá dirigir um culto. Diretora de escola, pedia para ir lá realizar um trabalho de conscientização. Como é que não é importante a gente estar nessas posições? Então, assim, não tem como fugir. Então, a gente observa, eu citei esses exemplos, a gente tem Esther, que é outra mulher, tem Neemias, no Novo Testamento tem Cornélio, Nicodemos, José de Arimateia. Todos eram pessoas cristãs, que viviam o princípio bíblico, que estavam inseridos, de uma certa forma, na política, na liderança política, mas em nenhum momento se corromperam. Fizeram diferencial. Aí só para a gente ver, assim, para matar os religiosos de vez. José de Arimateia, ele tinha influência política. E quem foi que foi pedir o corpo de Jesus? Foi José. Pois então, ele usou o quê? A influência dele, a posição dele. Aí não é importante. Por exemplo, a gente quer fazer um grande evento, aí a igreja não cabe. A gente precisa do estádio de futebol. Repartição pública, né? A gente vai lá ou a gente vai procurar um irmão que é político, que tem acesso para resolver pra gente? E se a gente não tiver aquela pessoa e tiver uma pessoa que seja totalmente contra, hein, pastor? Como é que vai ser? Aí é a desvantagem da politicagem. Tu não votou em mim, eu não vou. É politicagem. Aí, se o irmão vamos supor, o irmão é vereador, a gente chega lá, olha, a gente tem um ofício aqui para solicitar o estádio para uma festa. Mas a igreja não me apoiou. Aí tá mostrando que ele nem crente é. Porque aí ele tá sendo politicagem, né? Vamos supor, a igreja não apoiou porque aí ninguém obriga os crentes a votar em fulano. Os crentes são livres. Então, assim, se não houve um apoio, mas você não tá aí, você não diz que é cristão. Se você não fizer, então, qual cristianismo você está vivendo? Sobre Daniel, pastor, também é muito bom, porque se a gente analisar o contexto daquela passagem, daquele texto, nós vemos que não foi só Daniel que foi retirado do meio dos hebreus, mas Daniel, né, Ananias, Misael, Azarias, e outro grupo, e outros jovens foram com eles, né? Então, a Bíblia só relata que Daniel e os outros seus 3 amigos que permaneceram fiéis a Deus. Ou seja, então, o resto se entregou ao sistema. Então, é interessante a gente ver isso, porque há uma separação. Nós podemos ver tanto aqueles que estavam no meio e não se corromperam, quanto aqueles que estavam no meio e se corromperam, né? E Daniel, inclusive, ele exerceu o cargo de autoridade política no governo de Nabucodonosor e no governo de Dário, né? Então foram 2 povos que Daniel esteve inserido. Dependendo da versão, eu chamaria de prefeito, né? Prefeito. Alguns chamam de primeiro-ministro, como Mardoqueu também, né? E aí, para os religiosos, aí tá complicado, porque a Bíblia chama ele de prefeito, dependendo da versão. É verdade. Aí complica, não complica? Então a gente vê que não é uma coisa à parte. A política não é uma coisa à parte. Mas a politicagem sim. E a politicagem só existe também porque é por nossa causa. Ela não começa só dos políticos, ela começa do cidadão. Tem cidadão que diz assim, eita, pá, tomara cheio do tempo da eleição que eu consegui minhas coisas. Já tá com politicagem. Aí o irmão quer ser um irmão de oração, de fé. Aí sabe o que é pior? Que tem crente da dar testemunho de agradecimento, né? Que foi Deus que Deus que abriu essa porta. Pastor, tem gente que engana assim 5 vereadores, né? Pega um pouquinho com um pouquinho com outro, um pouquinho com outro. Pois é. E é crente, é cristão. E o pior, que essa mesma pessoa quer condenar um de nós tá ali para tentar mudar alguma coisa. Isso. Então a gente vê que não tem respaldo. Então, assim, a gente precisa separar, deixar bem claro, separar a política da politicagem. O que é a política? É o bem da sociedade. É a ciência e a prática em favor da sociedade. Qual é o papel do político mesmo? Estou falando de política, não falando de politicagem, não. É trabalhar em favor do povo, em favor da população. Então, vamos supor, ele é crente ou não é crente? Vamos supor, ele não é crente. O prefeito, a prefeita, tem denominação? Não. Ou vamos supor que o prefeito é crente. Ele tem denominação? Não. Ele é o prefeito, ele é a autoridade. Ele governa para todo mundo. Para todo mundo. A visão dele é a sociedade. É a sociedade. Agora, quando a gente vai tratar de politicagem, aí tem partido, aí tem lado. Né? Tu é... Não sou teu lado, não. Sou contra ti. Que negócio é esse? Contra o quê, senhor? Entendeu? A gente tem que... Vamos supor, a gente está num período de campanha. A gente tem que analisar o quê? A gente tem que analisar os trabalhos que já foram feitos. Tem que analisar as propostas.
Qual é o mais importante para um cristão? É analisar a pessoa, o caráter, essas questões, e analisar o quê? As propostas. As propostas beneficiam a população? Vai ajudar a população? Vai melhorar a vida da população? Sim. Então, essa é uma pessoa que pode merecer minha confiança de voto. Nós podemos errar? Sim. Aí eu votei no peão, o peão não cumpriu lá, não comigo, mas não cumpriu o que estava na proposta dele em favor da população. Na outra eleição, preciso votar nele? Não. Não, meu voto é livre, eu voto em outro. Eu já votei errado, para apostar bom. Na próxima vai vir me procurar, vou te dizer. Não dá certo, não. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente pode errar? Pode errar. Humano, né, pastor? Da característica do humano mesmo. E aí, por exemplo, tem um ponto aqui que eu me lembrei agora, eu quero pontuar. Por exemplo, as pessoas dizem assim, não, mas vou falar do contexto evangélico. Não, mas os pastores são comprados. Rapaz, se um pastor fosse comprado na eleição, todo vereador da igreja era eleito. Não era, não. Verdade. Aí tem irmãozinho aí que se candidata aí. Faz tempo, né, pastor? Nunca se elegeu. Como é que o pastor manda nos crentes para votar em quem ele quer? Que é muito fácil, é só dizer, rapaz, ó, vamos votar em fulano, todo mundo é obrigado a votar, tem que votar, eu tô mandando, tem que votar. A gente nunca consegue isso. Sabe por que não consegue? É porque a gente vê que não há uma unidade dos cristãos. Porque uma igreja, ela tem poder de eleger vários candidatos. Mas a politicagem é tão grande, partindo dos cristãos, que querem pensar só em si. E, por exemplo, a gente precisa de representante, é necessário. Ou a gente tem representante na política, ou então depois a gente vai chorar o leite derramar. Como já estão chorando muitos. Muitas leis estão afunilando. Aí agora quer levantar a campanha de oração. Quer clamar a Deus. Subir monte, né? Subir monte. Aí na hora que chega a eleição, vai praticar politicagem. Como é que o cenário vai mudar? É porque a gente tem que apresentar para Deus, né, pastor? Para quem a gente quer ali eleger, mas a gente também tem que cumprir nosso papel e analisar se aquela pessoa realmente condiz com que... Por exemplo, um cristão, ele não pode desassociar do seu papel de cidadão. Não pode. Se ele é o sal da terra, a luz do mundo, então ele precisa entender que ele exerce um papel de cidadania. Todos os cristãos, todas as pessoas exercem um papel de cidadania. Agora, com esse meu dever, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em mim ou vou pensar no bem geral, na sociedade? Aí o irmão responde para si mesmo, não precisa responder para mim, não. Inclusive, pastor, essa visão do povo, né, de politicagem e tal. Ah, pastor, pessoas da igreja não podem se envolver em política. Nasce muito dessa questão das pessoas estarem muito envolvidas em uma multidão, ou em tradições, ou em ensinos passados, que não estão na Bíblia, né? E ouvir a opinião de um, de outro. Ah, crente não presta na política. Crente na política vai se corromper. Crente na política não vai dar certo. As pessoas, elas não têm isso até um princípio filosófico. As pessoas, elas não têm a preocupação de se recolherem, voltarem às fontes, livros. Claro que nem toda ciência exclusivamente livresca ou de livro, ela deve ser tida como real, porque você precisa pegar o que está no livro, comparar com a realidade e saber se aquela ideia ou aquela ciência que está sendo proposta no livro vai funcionar na realidade, né? E às vezes as pessoas, elas se perdem muito na própria ignorância de dizer, é assim, porque todo mundo se corrompe. Não, você precisa sair desse barulho de opiniões, de multidões de opiniões, se recolher para o seu quarto, você começar a estudar, ler, se conscientizar e ter um equilíbrio, não ser um extremo ignorante, mas você ser uma pessoa equilibrada dentro do conhecimento, buscar livros, por exemplo, essa questão de se recolher, de sair do meio dessa multidão de opiniões, é até algo que o próprio Platão, ele diz, né? Muitos poetas, filósofos, escritores, cientistas, eles se recolhiam ao quarto do silêncio, né? Tem uma frase que diz que a solidão é a pátria dos fortes e o silêncio é a sua oração. Platão, por exemplo, ele disse, na verdade, que havia mais óleo na sua lâmpada do que vinho no seu cálice.
O que Platão queria dizer é que ele estava saindo do meio das opiniões de todas as pessoas e buscando a verdade. No caso, a verdade filosófica, no caso, para nós, é Cristo, né? Então é muito importante essa questão da conscientização, de você buscar esse conhecimento, esse estudo nas fontes. E aí, pastor, partindo para a última pergunta aqui que a gente tem para o senhor, o que o senhor tem a dizer para nós sobre a política e o pastor na perspectiva bíblica e teológica? Na perspectiva bíblica, que a gente até pontuou algumas coisas aqui. E principalmente no cenário atual da nossa cidade, Timon Maranhão, que nós temos aí um candidato, né, o pastor Davi Colasso, que está se colocando à disposição para ser um diferencial dentro do governo municipal da nossa cidade, ser um representante não somente da denominação Assembleia, mas como a gente já está conversando aqui, do povo, né, para trabalhar de forma social, trazer melhorias para a nossa cidade. O que o senhor tem a pontuar para a gente, pastor, a respeito disso? Olha só, vou fazer 3 considerações interessantes. A primeira consideração, iniciando a tua fala, assim, a falta de... A Bíblia diz que a gente sofre por falta de conhecimento. Isso é em todas as áreas. O cara sofre por falta de conhecimento. A gente satanizar a política é um problema sério. Porque, tipo assim, eu não vou votar no irmão porque o irmão é crente, o irmão vai se corromper, porque o irmão é de Deus. Aí o outro candidato que não é crente é do diabo. Fica subentendido, né? Aí ele vai votar no candidato do diabo. Tem futuro um negócio desse? Assim, não tem lógica, entendeu? Isso que eu quero mostrar, não tem lógica. Assim, não tem futuro um negócio desse. Então, assim, os nossos irmãos na fé, e não só nossos irmãos na fé, mas pessoas de princípios de caráter, elas devem ter essa oportunidade. Esse é um ponto a ser considerado, ponto. Se você é religioso, falar de religioso, se você é religioso e não vota em crente porque vai se corromper, aí tu vai votar no corrompido. Verdade. Entendeu? Qual é o sentido disso? Aí ele tá sendo luz nesse caso aí, o irmão. Não, nem sal. Nem sal. É complicado. Então, assim, ele tem que refletir sobre isso. Outra questão, tratando especificamente do pastor. Não do pastor Davi, mas de qualquer pastor. Aí tem umas pessoas que elas vão alegar o seguinte, elas vão usar uma referência que está lá em Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí as pessoas usam essa passagem para dizer, não, o pastor é pastor e o político é político. Só que aí o texto não está tratando disso. A Bíblia não trata dessa distinção de... Aqui é um princípio que Jesus está dizendo. A gente deve reconhecer os princípios padronizados por Deus e os princípios das autoridades, que na verdade é uma ramificação bíblica. A própria Bíblia vai dizer que as autoridades são constituídas por Deus. Então, dar a César o que é de César... É cumprir a Bíblia, né? E dar a Deus o que é de Deus é entender que a gente tem deveres para com Deus e dever para com as autoridades. É só isso. Entendeu? E até que ponto eu tenho que ser submisso às leis e às autoridades? Eu, como cristão, até o ponto de que essas leis estabelecidas não vão contra os princípios bíblicos. Se não forem contra os princípios bíblicos, eu devo seguir, obedecer e cumprir. Então, esse é um ponto interessante. Então, as pessoas usam essa passagem para dizer que não pode. Não, porque o pastor é pastor e o político é político. Elas usam essa passagem para fazer essa distinção. Aí não funciona, porque o texto não trata disso. O texto está tratando da gente reconhecer, né, o papel de cada um. No caso, no nosso contexto, o papel de um pastor e o papel de um político. Agora, vamos tratar especificamente da questão do pastor Davi. Ele é pastor, beleza, é pastor. Né? Ele pode fazer um bom trabalho? Pode, é o que a gente espera ele fazer. Só que ele vai estar lá, ele é candidato a vice-prefeito, certo? Aí ele vai estar lá, né, sendo vice-prefeito ou sendo pastor? Vice-prefeito. Vice-prefeito. Só que ele tem uma chamada, uma vocação divina. Ele vai exercer o ministério dele pastoral. Para ele exercer esse ministério pastoral, esse ministério, ele só é atuante se ele estiver dentro da igreja, na frente da igreja? Não. O ministério pastoral não é exercido fora da igreja, Sim. na vida das pessoas. Sim. Por exemplo, eu sou pastor, e aí eu sou convidado para dar uma palestra na escola. Não é a extensão do meu ministério? Sim. Então, se ele chegar nessa posição, não pode ser uma extensão do ministério dele? Pode Com ser. certeza. Aí tem outro detalhe também. Por exemplo, o pastor Davi, ele é pastor? Sim.
É uma vocação, é pastor. Ah, porque ele é vocacionado, ele não pode exercer um cargo político? Pode ou não pode? Pode. Porque quem disse que não pode tem que rasgar a Bíblia. Daniel. E os nomes que nós citamos aqui, exerceram ou não exerceram? Exerceram. Se corromperam? Não. Aí tem um detalhe, até a gente conhece, o pastor Davi, por exemplo, ele tem qualidades fundamentais para isso. Sim. É administrador, então ele vai estar lá como administrador. Como administrativo, ele tem habilidade para isso. Ele tem formação para isso. Engenheiro de produção. Engenheiro de produção, nessa parte prática, né? Ele tem habilidade para isso. E aí, olha só, ele tem qualificações profissionais suficientes para isso, certo? E ainda é um pastor. Orientador, né, pastor? Por exemplo, você citou Billy Graham. Quem era que procurava o Billy Graham para orientação? Os presidentes dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Os presidentes da onde? Dos Estados Unidos, a maior potência Pois do é. Eu conheço vários prefeitos e prefeitas que buscam orientação na pessoa de um pastor, de um líder religioso. Até a nossa prefeita Dinaí Veloso, frequentemente a gente vê que ela busca o pastor Evaldo, né? Pois é, busca para conselho. Para conselho. E o pastor Davintano lá, ele não pode exercer essa função, não. Com certeza. Pode. Ele não pode ser um conselheiro, não. Pode. Ele não pode abrir portas para a gente alcançar lugares que talvez não alcançaria. E no caso, não é nenhuma alcançar lugares, não é para coagir as pessoas a ser crentes, né, pastor? Deixar isso aqui claro. Isso. É para evangelizar, somente anunciar o evangelho. A posição do pastor Davi não vai ser de, agora só vai ter crente no poder. Não. Essa questão de porta aberta é uma porta que vai se abrir para nós que fazemos missões ou evangelismo, somente pregar o evangelho. Fazer o que nós já fazemos, só que de uma maneira mais estendida. E aí, Rogério, isso é interessante. Não vou votar no pastor Davi porque ele é pastor, não vou votar nele. Aí eu pergunto assim, mas nós não somos o sal da terra, a luz do mundo. Ele não é crente, convertido, ele exercendo essa função. Ele vai ser luz ou não vai? Vai. E aí o próprio Jesus disse, o que adianta você acender, vou usar uma linguagem popular, uma vela, por exemplo, e botar um balde, um cesto em cima dela? Então, essa ideia que muitos cristãos têm, rapaz, ser crente na igreja é fácil. Ser crente no meio dos crentes é fácil. A gente até limitaria, né, pastor, o papel do cristão. Se a gente só colocasse ele ali para evangelismo, para dentro da igreja, a gente limitaria o cristão. Agora, o verdadeiro cristão, ele vai ser luz onde ele estiver. Onde ele estiver, vai ser luz. Então, assim, no caso do pastor Davi, ele como cristão, ele vai ser uma luz ali. Entendeu? Então, assim, não vejo nada contra e tem qualificação suficiente para isso. Isso é mais interessante. Assim, não é uma... porque é da igreja, jogaram. Não é a posição eclesiástica dele, né, pastor? Ele tem qualificação. Isso que é importante destacar. Tem qualificação para isso. Entendeu? Muito bom, pastor. É isso. Aspirantes, nós chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Introdução. Anísio, dê as suas considerações finais. Depois a gente passa pro pastor e depois eu encerro aqui. Foi muito esclarecedor, né? Em relação ao tema que a gente quis aqui trazer. Porque a gente sabe que é um tema que é complexo, que muita gente não compreende. E eu creio que deu pra gente sanar muitas dúvidas, né? Verdade. Deu pra gente tirar muitas dúvidas do que se esperava aqui. A gente trouxe várias perguntas aqui de pessoas mesmo que gostariam de saber um pouco mais sobre o tema e a gente conseguiu esclarecer muita coisa, tirar muita dúvida e mostrar qual realmente é o papel do cristão na política, né, pastor? Eu quero encerrar só dizendo o seguinte, o irmão, ele tem que entender se ele faz política ou politicagem. Aí é com ele e ele decide o que ele vai fazer. Se ele for cristão, ele vai optar pela política. Então, se ele não for, aí... Isso é politicagem. Só isso que eu quero encerrar dizendo. E é isso, aspirantes. Sigam lá o canal do Pastor Fábio, canal Bíblia Aberta. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo. Se inscreve no canal também, deixa o like, nos segue nas redes sociais, no Instagram. E é isso, aspirantes. Que você possa aprender, né, através de mais um episódio sobre o cristão e a política. Até mais.